A santificação é um processo de busca diária. Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. 1 Reis 21. Depois disso, aconteceu que Nabote de Jezreel era dono de uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe pediu a Nabote: dê-me sua vinha para eu transformá-la em horta, já que fica ao lado do meu palácio. Darei em troca uma vinha muito melhor, ou se preferir, pagarei em dinheiro. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Eterno me livre de vender a terra que é herança da família. Acabe voltou para casa aborrecido por causa da resposta de Nabote. Nunca entregarei ao Senhor a herança da família. Ele foi para a cama e se recusava a comer. Sua mulher Jezabel perguntou: o que está acontecendo? Por que você está assim, sem vontade de comer? Ele disse: conversei com Nabote de Jezreel e pedi a ele: dê-me a sua vinha, eu pagarei pelo que ela vale ou darei em troca outra vinha. Mas ele me disse: nunca entregarei a minha vinha ao Senhor. Jezabel disse: e o rei de Israel precisa se preocupar com isso? Não é você quem manda aqui? Levante-se, coma e anime-se. Eu cuidarei disso. Vou conseguir a vinha de Nabote para você. Ela escreveu cartas a todas as autoridades e líderes da cidade de Nabote. Assinou pelo rei e pôs o selo oficial. Na carta escreveu: convoquem um dia de jejum e ponham Nabote num lugar de destaque. Ponha do seu lado 2 sujeitos de má índole que o acusem. Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Então eles o levarão para fora da cidade e o apedrejarão até a morte. Foi o que fizeram. Os homens mais influentes da cidade seguiram as instruções de Jezabel, conforme estava escrito na carta. Convocaram um dia de jejum e puseram Nabote no lugar de honra. Diante de todos, os 2 homens o acusaram. Ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Os companheiros o levaram para fora e o apedrejaram cruelmente. Quando soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, Jezabel disse a Acabe: tome posse da vinha de Nabote de Jezreel, a vinha que ele recusou a você. Nabote está morto. Quando Acabe soube que Nabote tinha morrido, saiu para tomar posse da vinha. Então veio a palavra do Eterno a Elias, o tesbita: levante-se e vá até Acabe de Samaria, rei de Israel. Você o encontrará na vinha de Nabote. Ele está lá para tomar posse da propriedade. Diga a ele: assim diz o Eterno, o que está acontecendo aqui? Primeiro assassinato, depois roubo? Depois diga a ele: assim diz o Eterno, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu também. Acabe disse a Elias: você me encontrou, meu inimigo? Elias respondeu: de fato encontrei você. E já que você se vendeu para cometer esse erro contra o Eterno, ele diz: vou destruir você e aniquilar seus descendentes, matando todos os que são do sexo masculino e tenha qualquer relação com o nome de Acabe. Farei com você o mesmo que fiz com Jeroboão, filho de Nebate, e com Baasa, filho de Aias. Você provocou a minha ira, levando Israel a cometer pecado. Quanto a Jezabel, diz o Eterno, os cães devorarão Jezabel perto do muro de Jezreel. Todos os que pertencem à família de Acabe e morrerem na cidade serão devorados pelos cachorros. E quem morrer no campo será devorado pelos corvos. Acabe, influenciado por sua mulher, Jezabel, cometeu todo tipo de pecado contra o Eterno. Ele foi muito pior do que seus antecessores. Entregou-se a atos perversos diante dos ídolos, como os amorreus, que o Eterno tinha expulsado do território de Israel. Quando Acabe ouviu as palavras de Elias, rasgou a própria roupa, vestiu panos de saco e jejuou. Ele até dormia com panos de saco e andava cabisbaixo. Então o Eterno disse a Elias, o tesbita: observe que Acabe acatou a minha palavra e se humilhou diante de mim. Por causa do seu arrependimento, não causarei desgraça durante a vida de Acabe, mas durante o reinado. 1 Reis 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi encontrar-se com o rei de Israel. O rei de Israel disse aos seus oficiais: vocês sabiam que Ramote Gileade nos pertence e que não estamos fazendo nada para tomá-la do rei da Síria? Ele se virou para Josafá e disse:
Você gostaria de me acompanhar na batalha para recapturar Ramote de Gileade? Josafá respondeu: Sem dúvida, conte comigo para o que for preciso. Minhas tropas são suas tropas, e meus cavalos seus cavalos. Ele fez apenas uma ressalva. Antes de qualquer coisa, consulte o Eterno a respeito do assunto. O rei de Israel reuniu cerca de 400 profetas e lançou a pergunta: Devemos ir atacar Ramote de Gileade ou não? Eles disseram: Vão, o Eterno a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá insistiu: Há mais algum profeta do Eterno aqui a quem possamos consultar? O rei de Israel disse a Josafá: Na verdade, há mais um, mas não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom a meu respeito. Só prevê destruição e calamidade. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: O rei não deve falar assim de um profeta. Então o rei de Israel ordenou a um dos seus oficiais: Vá buscar Micaías, filho de Imlá. Enquanto aguardavam, o rei de Israel e Josafá estavam sentados no trono, vestidos em trajes reais diante dos portões da cidade de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito um par de chifres de ferro e anunciava: Assim diz o Eterno: Com esses chifres você ferirá os arameus até não sobrar nada. Todos os profetas clamavam: Amém. Ataque Ramote de Gileade. É vitória na certa. O Eterno a entregará em suas mãos. O mensageiro que foi chamar Micaías disse ao profeta: Todos os profetas estão apoiando o rei. É bom que você também diga sim a ele. Mas Micaías disse: Assim como vive o Eterno, direi o que o Eterno disser. Enquanto Micaías se apresentou, o rei perguntou ao profeta: Então, Micaías, devemos atacar Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: Vá em frente, é vitória na certa. O Eterno a entregará em suas mãos. O rei disse: Quantas vezes já pedi a você que falasse apenas a verdade para mim? Micaías disse: Então está bem. Já que insiste, lá vai. Vi todo o Israel espalhado sobre os montes como ovelhas sem pastor. Ouvi o Eterno dizer: Esses não têm quem diga a eles o que fazer. Voltem para casa e façam o melhor que puderam por vocês mesmos. O rei de Israel virou para Josafá e disse: Você viu? Eu não disse que ele nunca fala nada de bom a meu respeito? Só me dá notícia ruim? Micaías continuou: Não terminei ainda. Ouça a palavra do Eterno. Viu o Eterno em seu trono e todos os anjos do exército celestial ao seu redor, à direita e à esquerda. O Eterno perguntou: Como poderemos enganar Acabe para atacar Ramote de Gileade? Alguns diziam uma coisa, outros diziam outra, até que um anjo deu um passo à frente, pôs-se diante do Eterno e disse: Eu o enganarei. O Eterno perguntou: De que maneira você o enganará? O anjo respondeu: É fácil. Farei que todos os profetas mintam. O Eterno disse: Se você acha que consegue enganá-los, vá em frente e seduza-os. E foi o que aconteceu. O Eterno pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, mas foi o Eterno que decretou essa calamidade. No mesmo instante, Zedequias, filho de Kenaaná, deu um murro no nariz de Micaías e disse: Desde quando o Espírito do Eterno me abandonou e se apossou de você? Micaías disse: Você logo saberá. Você descobrirá quando estiver apavorado, procurando um lugar para se esconder. O rei de Israel disse: Levem Micaías daqui, entreguem-no a Amon, juiz da cidade, e a Joás, filho do rei, com este recado: O rei mandou pôr este homem na cadeia. Ele deve ser tratado com pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: Se você voltar inteiro, é porque não sou profeta do Eterno. Disse ainda: Quando acontecer tudo isso, ó povo, lembrem-se de que vocês ouviram isso. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Use seu traje real, eu vou me disfarçar e entrar na guerra. E o rei de Israel entrou disfarçado na guerra. O rei da Síria tinha ordenado aos 32 comandantes dos carros de guerra: Não se preocupem com os soldados, quer sejam fortes, quer fracos. O alvo de vocês é o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: Ali está ele, o rei de Israel. E foram atrás dele. Mas Josafá gritou,
E os comandantes perceberam que estavam perseguindo o homem errado. Desistiram de persegui-lo porque não era o rei de Israel. Naquele momento, um soldado lançou uma flecha sem alvo específico contra o exército e ela atingiu o rei de Israel nas juntas de sua armadura. O rei disse ao condutor do carro: "Dê meia volta, tire-me daqui porque estou ferido." A batalha foi intensa o dia inteiro. O rei assistia ao combate escorado no seu carro. Ele morreu naquela noite. O sangue do ferimento formou uma poça no carro. Ao pôr do sol, ouviram-se gritos entre a multidão: "Vamos embora, voltem para casa, o rei morreu." O rei foi levado para Samaria e ali foi sepultado. Os soldados levaram o carro dele no tanque de Samaria, no qual as prostitutas da cidade se banhavam, e os cachorros lamberam o sangue do rei, como o Eterno tinha anunciado. O restante da vida de Acabe e tudo o que realizou, a construção do Palácio de Marfim, as cidades que fundou e o sistema de defesa que construiu, estão registrados nas crônicas dos reis de Israel. Ele foi sepultado no túmulo da família e seu filho Acasias foi seu sucessor. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele continuou nos caminhos de seu pai Asa sem se desviar e agradou ao Eterno, mas não eliminou os altares das religiões pagãs que promoviam a prostituição. O povo continuou orando e oferecendo sacrifícios nesses altares idólatras. Ele mantinha um bom relacionamento com o rei de Israel. O restante da vida de Josafá, tudo o que realizou em suas guerras, estão registrados nas crônicas dos reis de Judá. Ele também eliminou os prostitutos cultuais deixados por seu pai Asa. Durante seu reinado, Edom não tinha rei, apenas um governador. Josafá construiu navios de alto mar para trazer ouro de Ofir, mas os navios nunca chegaram lá. Naufragaram em Ezion-Geber. Na época, Acasias, filho de Acabe, propôs juntar os marinheiros de Josafá com os de Acasias, mas Josafá não concordou. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi, seu antepassado. Seu filho Jeorão sucedeu. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Ele reinou 2 anos em Israel. Cometeu muitos pecados diante do Eterno, seguindo os caminhos de seu pai e de sua mãe, e também de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a viver em pecado. Ele provocou a ira do Eterno, o Deus de Israel, sacrificando nos altares de Baal. Foi pior que seu pai. Novo Testamento. Lucas 23, do 26 ao 56. Enquanto o levavam, obrigaram Simão, um homem de Cirene que estava chegando do interior, a carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão os acompanhava e algumas mulheres choravam. Num determinado momento, Jesus virou-se para elas e disse: "Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Chegará o tempo em que será dito: felizes as mulheres que nunca conceberam, felizes as mulheres que nunca deram à luz, felizes os seios que nunca amamentaram. Elas vão pedir às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: soterrem-nos. Se o povo faz essas coisas com uma árvore verde e viva, imagine o que farão com a madeira seca." 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele para a execução. Quando chegaram ao lugar chamado Colina da Caveira, eles o crucificaram e também aos 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Então Jesus orou: "Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo." Eles dividiram suas roupas como apostas. O povo ficou ali encarando Jesus e os líderes zombavam: "Ele salvou os outros, vamos ver se salva a si mesmo. O Messias de Deus, o escolhido, Os soldados também começaram a zombar e deram vinagre para ele beber, dizendo: "Quer dizer que você é o rei dos judeus? Salve-se então." Acima da cabeça dele puseram uma placa: "Este é o rei dos judeus." Um dos criminosos crucificados ao seu lado blasfemava: "Que bela espécie de Messias é você?
salve a você mesmo e a nós também. Mas o outro o censurou. Você não tem temor de Deus? Está recebendo o mesmo castigo que ele. Nós o merecemos, mas ele não. Ele não fez nada para merecer isto. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Jesus disse, pode ter certeza. Hoje você irá comigo para o paraíso. Era meio-dia. Toda a terra ficou em trevas e a escuridão durou 3 horas. Uma escuridão total. A cortina do templo partiu-se ao meio, de alto a baixo. Jesus gritou, Pai, entrego minha vida em tuas mãos, e deu o último suspiro. O capitão da guarda testemunhou tudo aquilo e com temor deu glória a Deus. Este homem era mesmo inocente, um homem bom e inocente. Todos os que estavam ali na expectativa de ver um show ficaram arrasados quando viram o que realmente aconteceu e voltaram para casa. Os que conheciam bem Jesus e as mulheres que o seguiram desde a Galileia ficaram a uma certa distância observando. Havia um homem chamado José, membro do concílio judaico, pessoa de bom coração e bom caráter, cuja terra natal era a cidade de Arimateia. Ele não concordava com os planos e com as ações do concílio, e era um dos que aguardavam o reino de Deus. José procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus, que foi enrolado num lençol de linho e posto numa tumba, cavada na rocha que nunca havia sido usada. Isso aconteceu no dia anterior ao sábado, e o sábado estava para começar. As mulheres que vieram com Jesus da Galileia também acompanharam esses procedimentos. Elas viram a tumba onde o corpo de Jesus foi posto e voltaram para preparar as especiarias e os bálsamos para o sepultamento. Mas descansaram no sábado conforme o mandamento.